Estamos de volta com o Mundo Acadêmico Especial O Direito é Todo Seu. Nesse programa vamos falar sobre meio ambiente com a doutora Maíra Fernandes da Silva. Ancora o programa juntamente comigo o professor da FIB, advogado, doutor César Augusto Michele. Bom, primeiramente, doutora Maíra, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E você, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da OAB, o que pode falar sobre o que é essa comissão, qual que é a finalidade dela aqui na nossa cidade? Obrigada pelo convite. A Comissão de Meio Ambiente tem um viés principal de educação ambiental. Nós temos vários projetos, tanto com adultos como com crianças, na cidade de Bauru, para conscientização de preservação da importância do meio ambiente para todos nós. Além da educação ambiental, complementando a educação ambiental, a gente faz então workshops aqui na OAB, com a participação do poder público e dos órgãos interessados, sempre um tema diferente. Geralmente, a cada 2 meses, a gente monta um tema para ser discutido aqui na OAB. E sempre são discussões interessantes, porque, embora o auditório não esteja cheio nessas ocasiões, ele conta com a participação de pessoas realmente interessadas no tema que está sendo tratado. Então, nós tivemos há algumas semanas o workshop tratando do tema de descarte inadequado de resíduos sólidos, que é um tema que é bastante preocupante na cidade, porque a gente verifica que as pessoas não têm consciência, não sabem o que fazer com o lixo que elas produzem, aonde descartar. Então, nós nos deparamos muitas vezes com sofás em terrenos baldios, lixo de construção civil. Então, tudo isso foi discutido e foram levantados alguns pontos importantes e até a necessidade da comissão começar a visitar bairros para conscientizar essas pessoas por conta da dificuldade também que os cidadãos têm de se dirigirem até a casa do advogado, deixarem sua família, seu trabalho, para virem até aqui. Bom, só complementando, você disse que em alguns desses workshops nem sempre o auditório está cheio, né? Está faltando gente interessada em arregaçar as mangas e trabalhar pelo meio ambiente em Bauru? Está faltando. Em Bauru a gente nota muita dificuldade com relação ao meio ambiente. A gente percebe muito lixo nas ruas, muito desrespeito à poda de árvores, assoreamento de rios, tratamento de esgoto, lançamento de lixo em lugares inadequados, um pouco também de falta de educação do próprio cidadão bauruense e um pouco de omissão também do poder público. Então, é muito trabalho a ser feito. Doutora Maíra, com vistas a todas as situações que a senhora acaba de ressaltar aqui, na verdade, a atuação da Comissão do Meio Ambiente, da OAB, ela se restringe à atuação no âmbito somente interno da OAB ou ela tem uma vertente diferenciada, não só atuando internamente, criando esses workshops? Como que fica essa atuação da OAB em relação especificamente à Comissão do Meio Ambiente? Nós temos em Bauru o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, e a OAB possui 2 representantes, um titular e outros substituto, que participa das reuniões desse conselho e são integrantes bastante atuantes nesse Conselho do Meio Ambiente. E nós temos também atuação nos comitês de bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré e do Tietê-Batalha, participando das câmaras técnicas de educação ambiental e de legislação ambiental. O poder público, então, ele atua de forma incisiva na questão do meio ambiente em Bauru? O que vocês aí dentro da Comissão de Meio Ambiente vêm sentindo nessa questão da atuação do poder público em relação ao meio ambiente? O meio ambiente em Bauru está sendo bem cuidado pelo poder público? O que a senhora tem notado nessa vertente? Tenho notado tanto problemas por parte do poder público como também do cidadão. Sempre que o poder público é chamado à OAB, eles nos atendem. Então, nesses workshops, sempre eles se fazem presentes e a gente pode pedir alguns esclarecimentos sobre alguns assuntos. Mas eu noto que a gente não pode simplesmente jogar a culpa em cima de uma pessoa só ou de um conselho só. No caso de Bauru, a gente percebe muito problema de educação também dos cidadãos. Às vezes uma praça que é revitalizada pelo poder público ou até por uma empresa que resolve adotar aquela praça,
no dia seguinte ela amanhece com lixeiras jogadas no chão, placas pichadas, o vandalismo também é muito grande. Então, Bauru a gente tem um problema dos dois lados, tanto de omissão como também de ações contrárias ao meio ambiente por parte do cidadão. Bom, agora a gente falando nessa questão da orientação ao cidadão, vocês desenvolvem vários projetos, principalmente voltados à educação dessas pessoas que não têm respeitado o meio ambiente como deveria. Quais são os principais deles e aonde vocês têm levado esses projetos? Nós temos um projeto que existe desde 2002 na comissão, que foi idealizado pela doutora Maria Helena Beltrame, que é membro da comissão, é a anterior coordenadora. Esse projeto é realizado com crianças de 4 e 5º anos das escolas municipais de Bauru. O ano passado nós trabalhamos com a Escola Nascida de Campos e a Maria Chaparro, e este ano nós sorteamos mais 2 escolas para participarem desse projeto. É um bate-papo que nós fazemos com as crianças, uma vez ao mês, na escola, trazendo os problemas principais da cidade e pedindo para que elas comecem a voltar os seus olhos para os problemas ambientais do seu bairro, da sua vizinhança. E nós até as convidamos para serem os defensores do meio ambiente, porque a gente nota as crianças, elas têm realmente uma atividade forte nesse sentido. Elas cobram do pai, elas cobram do vizinho, então elas são bastante atuantes. E a gente nota um reconhecimento muito grande das palestras que a gente faz com elas. E nós temos também agora, estamos lançando uma campanha junto aos advogados para impressões de petições em frente e verso, para redução no consumo de papel. Uma campanha que foi sugerida por um advogado ano passado, aqui na OAB, e nós estamos lançando este ano. Já conversamos com os representantes de fórum, do Juizado Especial de Justiça Federal, aqui de Bauru, até para fins de dar segurança a esse advogado, para que ele saiba que os juízes não existe nenhum provimento contrário, nenhuma negativa com relação a esse procedimento de impressão frente e verso. E nós acreditamos que vai ser uma campanha de bastante sucesso. Nesse aspecto específico da campanha de petições frente e verso que está sendo bolada aí, que a Comissão do Meio Ambiente da OAB está sendo vanguardista, então foi bem recebido pelo Poder Judiciário, haja vista que os advogados peticionam diuturnamente em relação ao poder público, ao Poder Judiciário, e isso foi muito bem recebido então nesse aspecto. Sim, porque nós temos notado inclusive que as sentenças já têm vindo com impressão frente e verso, também os acórdãos dos tribunais. Então, a mentalidade está mudando. Eu creio que vai ser uma coisa bem simples de ser implantada, é uma questão mais de hábito, um trabalhinho a mais que o advogado vai ter de manejar aquele papel para fazer essa impressão, caso não seja uma impressora automática, mas é uma questão de hábito. Eu já estou até bastante habituada, agora a gente tem que dar o exemplo, né? Então, já me habituei a fazer dessa forma as impressões. Bom, em nenhum momento você citou a questão da economia financeira nesse projeto. Onde está essa questão de mostrar que o importante é para o meio ambiente e não para o seu bolso? Porque geralmente esse é um argumento que eles usam, né? Para a pessoa fazer as coisas em prol do meio ambiente. Você vai gastar menos, você vai economizar um pouco mais. E em nenhum momento você citou isso. Na verdade, a campanha tem esse apelo, sim, de que o advogado, além de economizar, ele vai também contribuir para o meio ambiente mais equilibrado. Mas o que a gente nota, foi até uma discussão que nós tivemos nesse workshop passado, é que o pessoal compara muito o Brasil com outros países, que nos outros países a gente não vê lixo no chão, as pessoas acabam fazendo a coisa certa, tem uma educação. E o que eu ponderei é que, na minha opinião, não é bem uma educação, é um medo de pôr a mão no bolso. Porque nos outros países existe a fiscalização, então aquele cidadão que jogar um papel no chão, ele vai ser multado na hora, ele vai receber um papelzinho para ele pagar na hora aquela multa. E no Brasil, talvez pelo tamanho do país, isso não seja ainda possível. Então eu não defendo muito essa questão de pôr a mão no bolso como inibição para alguém fazer alguma coisa e como fins de educar. Infelizmente, em algumas situações você tem que chegar a esse ponto porque você não vê outra alternativa. Mas eu ainda acredito que a educação
desde pequeno nas escolas, trabalhando nisso, juntamente às escolas, juntamente aos pais, a gente consegue criar um cidadão que tenha respeito às leis, independentemente da situação financeira. A Comissão do Meio Ambiente da OAB, ela vem recebendo denúncias de violação em relação às leis ambientais? Como que está funcionando isso? Ou não recebe denúncias? Eu gostaria que a senhora explicasse essa situação para nós. O recebimento de denúncias não é uma das finalidades da comissão, porque nós não temos uma estrutura para isso. Mas, como nós temos muito contato com ONGs e também com alguns cidadãos que conhecem o trabalho da comissão, muitas vezes a gente recebe esse tipo de denúncia. Então, o que a gente faz é a intermediação, o encaminhamento dessa denúncia para os órgãos competentes. Nós temos uma parceria com a Polícia Civil, o Dr. Ginaí, que assumiu agora a Delegacia de Meio Ambiente, que tem se feito muito presente aqui na OAB, e todo o problema que nós temos de denúncia, nós passamos para ele e ele toma as providências, averigua se realmente aquela tem fundamento, tem procedência aquela denúncia e dá o encaminhamento correto. Na sua opinião, nós temos leis suficientes que possam dar uma égide, uma proteção, uma guarida ao meio ambiente nosso? Ou a lei é ruim, ou a legislação na realidade é pouca, precisa fazer lei melhor, ou a questão não é a legislação, a questão é a fiscalização? Qual a visão que vocês têm? Nós temos leis mais do que suficientes, eu creio, tanto no país como também na cidade de Bauru. Nós temos a lei orgânica que, na verdade, os olhos estão fechados para ela. Existem várias reservas quanto a construções de loteamentos aqui na cidade. E simplesmente, infelizmente, a gente nota uma certa ignorância a essas leis. Eu creio que o problema maior que nós temos aqui na cidade é a fiscalização. Eu acredito que se nós tivéssemos associações de bairro efetivas, se a população se unisse para cada um tomar conta do seu bairro, nós poderíamos contribuir com o poder público e fazer uma cidade melhor. Não apenas cobrar do poder público, sim, mas fazer a sua parte além de cobrar, né? Exatamente, porque nós temos esse dever de não somente cobrar, mas não apontar o que está errado e ir atrás do poder público, mas também a questão de mudar essa realidade com os nossos atos. Então, aqui na OAB o que a gente faz é um trabalho voluntário. Nós deixamos um pouco o nosso trabalho, fazemos uma conciliação do trabalho o voluntário com o trabalho o trabalho efetivo, justamente para tentar mudar essa realidade. Então, muitas vezes eu me pergunto por que Bauru, uma cidade que não é uma cidade muito grande, está passando por um período de tanto abandono como que a gente vê hoje. E a pessoa diretamente volta o olho para o poder público. E não é somente poder público. Então, se eu tomo conta do meu vizinho toma conta do outro, nós temos condição de fazer com que aquele bairro funcione melhor e até criar uma comissão para intermediação e contato direto com o poder público. Olha, meu bairro está precisando de tal providência, como é que a gente pode fazer? Até o contato, a comunicação fica mais fácil. Então, eu sou uma defensora das associações de bairro. Na verdade, a questão do meio ambiente está também relacionada aí com a questão da educação do cidadão. Com certeza. Né? Porque não adianta nada o cidadão cobrar do poder público se ele também não for melhorar a situação do meio ambiente na sua cidade. Não adianta ele cobrar do poder público uma fiscalização se ele joga lata no meio da rua, se ele joga lixo no meio da rua, se ele joga lixo no quintal do vizinho, no terreno baldio do vizinho. Na verdade, eu creio que a questão ambiental, não só na cidade de Bauru, mas como no nosso país, está correlacionada com a questão da educação. Sim, e nós não estamos falando apenas de pessoas com menor poder econômico. A gente nota que pessoas de toda a faixa econômica têm esse problema. Nós notamos todo tipo de veículos lançando objetos para fora de seus carros, jogando lixo em terrenos baldios. É uma questão que não é tanto relacionado ao dinheiro. É uma questão realmente de educação. E em Bauru, nós temos percebido que as escolas municipais têm trabalhado com as crianças nesse sentido. Mas é um trabalho que também os pais têm que auxiliar.
Porque a gente nota muitas vezes que a gente acaba de fazer uma palestra falando de preservação, de limpeza de ruas, e aquelas crianças chegam no recreio delas e quando elas saem, está tudo sujo. Então, e muitas vezes a gente tem o reconhecimento do nosso trabalho, a gente consegue enxergar ao ver aquelas crianças depois desse recreio com aquilo tudo limpo, tudo na sua lata de lixo. Então, é uma questão de hábito mesmo e de educação. É uma coisa que tem que ser desde pequeno, porque os nossos pais não tiveram esse tipo de aula relacionada ao meio ambiente, porque isso é uma coisa que há alguns anos apenas que a gente passou a se preocupar. Então, as crianças de hoje têm isso mais presente na vida delas. E elas acabam passando isso para os pais. Então, eu acho isso muito importante. E para participar dessa comissão de meio ambiente da OAB, é necessário ser advogado para fazer parte, para colaborar com esse trabalho? Como que Não é necessário. Nós temos, inclusive, 3 bacharéis em Direito que fazem parte da comissão, começaram esse ano, já estão desenvolvendo trabalhos com a gente. O cidadão também que tem interesse, que acredita que pode contribuir de alguma forma para nos auxiliar também é bem-vindo. Então não existe nenhuma ressalva nesse sentido. Então qualquer pessoa do povo vai ser bem-vinda aqui dentro da Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil. Na verdade, a ordem da comissão se vem para somar, pode vir. Sim, nós temos bastante parcerias, a gente trabalha com parcerias com empresas, com escolas, tudo que a gente pode somar, a gente aceita. Uma outra questão que eu gostaria de debater com a senhora é a seguinte: nós temos na cidade de Bauru, isso não é só na cidade de Bauru que acontece, mas também acontece aqui, a questão da crueldade em relação aos animais. Nós temos pessoas aí que maltratam animais, nós estamos vendo nos noticiários dos jornais aqui da cidade de Bauru esse maltrato em relação aos animais. Essa situação também a Comissão de Meio Ambiente da OAB toma alguma providência? Qual é a relação dessa situação dos maus tratos em relação aos animais e o andamento que a Comissão da OAB pode fazer, pode dar em relação a isso? Então, a maioria das denúncias que a gente recebe é justamente com relação a animais. Tanto maus tratos como abandono e também muito de desaparecimento de animais. O que a gente faz é encaminhar para a Delegacia de Crimes Ambientais averiguar essas situações. Então, nós vimos em Ribeirão Preto há algumas semanas, acho que 56 animais que foram envenenados, entre gatos e cachorros, no bosque da comunidade da cidade. Isso já aconteceu também em Bauru, e a gente tem notícia disso todos os dias. E é um problema bastante complicado, porque o que a gente, da comissão, a gente preza bastante é a questão da posse responsável. Porque no caso, o que a gente mais tem visto hoje é o desaparecimento de cachorros, de cachorros, gatos. Então, o que a gente entende por isso? O dono do animal tem que entender que o cachorro não é para ficar andando pela rua sem uma coleira, sem um responsável por perto, porque uma pessoa interessada pode passar, esse cachorro vai fugir, ele pode ser atropelado, inúmeras coisas podem acontecer. E também a questão que pega muito na cidade de Bauru é da castração de animais, porque existe uma lei que prevê a castração de animais por pessoas que não têm condições de arcar com essas custas de veterinário, e o poder público não tem feito essa castração. Então essa é uma das reivindicações das ONGs aqui de Bauru, que cuidam de animais, até para evitar também a superpopulação de animais, de gatos e cachorros na cidade, e reduzir também a questão de maus tratos, porque é uma ligação que existe entre a superpopulação de animais e os maus tratos. Então essas são duas questões, posse responsável e castração de animais, que têm que ser melhor cuidadas aqui na cidade de Bauru. Falando em questões que deveriam ser melhor cuidadas aqui em Bauru, recentemente o Poder Público aprovou a Lei das Carroças, popularmente conhecida como Lei das Carroças, que servia tanto para disciplinar o trânsito quanto para proteger os animais, os cavalos, mulas, entre outros do gênero, que são usados para a tração dessas carroças. Esse projeto, depois de aprovado, ele
caminhou bastante ou não? Ele ficou emperrado? Qual que é a visão que a OAB, a Comissão de Meio Ambiente da OAB, tem sobre essa lei específica de Bauru? É um projeto que está emperrado, uma lei que está emperrada. Algumas dificuldades são colocadas. A questão de identificação dessas carroças e dos proprietários, que muitas vezes deixam esses animais em um terreno que não é de sua propriedade, então essa identificação fica prejudicada. E essa lei, embora tenha previsto uma gratuidade desses serviços para os carroceiros, ela realmente empacou. Nós não sabemos o motivo exato. Foram colocados vários motivos para nós. E agora é outra reivindicação também das ONGs, porque é um problema também bastante presente na cidade de Bauru. E nós não sabemos qual será a solução. Se existe uma outra ideia para solucionar isso. Existe também a situação do... É lógico que o carroceiro tem que ser protegido, ele é um trabalhador, merece digno de respeito. E, entretanto, temos que ter uma legislação que dê cobertura a essa atividade, mas nós vemos também no dia a dia muitos carroceiros que maltratam o seu próprio animal. Sim. Existe essa vertente também. Vocês têm tomado contato com essas situações? Vem ocorrendo alguma denúncia nesse aspecto? O que a senhora sente em relação a isso? Nós nunca recebemos denúncias nesse sentido, mas o que a gente... Na rua a gente percebe alguns carroceiros que realmente seus animais estão um pouco magros, você nota que a alimentação não está sendo muito regular, suficiente. Um carroceiro que sai de manhã, praticamente de madrugada da sua casa e volta apenas à noite com esse animal. Então, tanto ele como o animal também estão cansados. É uma questão bastante complexa. Nós não tivemos ainda contato com nenhum carroceiro, mas o que a minha opinião nesse caso, o que o carroceiro tem que entender é que aquele animal, ele provém o sustento, ele traz o sustento daquela família. Então ele tem que ser bem cuidado. Embora muitas vezes aquele carroceiro não tenha condições financeiras para isso, ele tem que investir naquele animal, porque é um investimento na sua família também. Eu vejo isso como um outro problema também de educação. Uma visão que muitas vezes o carroceiro não tem. E como nós estamos falando aí de lei, de legislação, existe em Bauru muitas propostas de lei, decretos. Como fica essa situação? O prefeito quer aprovar uma lei ou é um decreto? Como é que fica esse vínculo com a Câmara Municipal? O prefeito manda para a Câmara, não aprova? A Comissão de Meio Ambiente da OAB tem acompanhado essa situação aqui em Bauru? Nós temos um exemplo que tem vínculo com a comissão, é a questão da lei do Conselho de Animais, que foi votado ano passado, a criação desse conselho, e até agora não existe nada definido. Então é outra cobrança também que as ONGs possuem. É uma situação que a gente vê uma indefinição mesmo, né? uma insegurança, traz uma insegurança, porque essa lei também iria prever essa questão de castração. Essa questão desse conselho seria justamente para prevenir essa questão de crueldade, criar uma campanha de respeito aos animais. Então, tudo isso são situações que estão emperradas até por conta de outras situações mais urgentes na cidade, mas que também não devem ter suas costas, as costas do poder público viradas, porque são situações que, embora pareçam pequenas, criam problemas maiores. Então, é outra situação indefinida aí. Bom, falando sobre grandes problemas da cidade, recentemente Bauru assistiu aquele impasse que até ainda não teve fim, que é da floresta urbana, ali próximo ao Hospital Estadual, que há um grande interesse imobiliário no local, algumas partes dela já foram tomadas por empreendimentos, e Bauru fica assistindo essa situação acontecer, né? Até onde a iniciativa privada vai se sobrepor ao interesse público de se ter uma área preservada ou não. Você conseguiria dizer se em Bauru essa ganância imobiliária tem sido um dos principais inimigos do meio ambiente? Com certeza. Nós temos... Bauru tinha 4% da área de cerrado,
do estado de São Paulo. E por conta desses empreendimentos, essas áreas têm sido reduzidas, embora nós tenhamos áreas aqui preservadas por lei, que proíbem o desmatamento. Mas nesses empreendimentos, a gente nota que muitas vezes falta um estudo de impacto ambiental, que a lei orgânica prevê, um estudo de impacto de vizinhança, por conta do tamanho do empreendimento. E o órgão ambiental ele tem que voltar os olhos para isso e cobrar também do poder público essa situação. Bom, suas considerações finais, estamos chegando aí. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Maíra aqui no nosso programa, brilhantando o nosso programa. Agradecer aí ao nosso telespectador. Muito obrigado, Travaglini. Muito obrigado. Bom, doutora, só para finalizar essa última questão, a comissão da OAB, ela vai atuar então nessa vigilância aos grandes problemas ambientais, sejam eles supostamente pequenos como um cachorro abandonado ou grande como essa ganância imobiliária contra as nossas áreas verdes. Esse é o objetivo principal da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Sim, a OAB a comissão sempre vai fazer a intermediação entre o interessado e o órgão competente. Essa é a principal atividade da comissão, tentar achar uma solução para o caso. Bom, é isso aí. Doutora Maíra, a gente chegou ao final desse programa. Eu gostaria de também, em nome do professor César, agradecer a sua presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, e quem precisar da Comissão de Direito de Meio Ambiente aqui da OAB, pode ligar aqui na sede. Isso, a sede vai passar as datas das comissões, das reuniões. É uma reunião por mês que a comissão geralmente faz. Geralmente a segunda, quarta-feira do mês, a partir das 7h30 da noite. Doutora Maíra, mais uma vez, muito obrigado. Doutor César, obrigado mais uma vez. Eu agradeço.